Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Conforme a Fátima, no seu questão 918, Kardec pergunta à espiritualidade: por que sinais você pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar o seu espírito na hierarquia espírita ou espiritual que seja? Então, o que é que a doutrina nos oferece? Percebemos por esse hino, é um hino muito evocativo no sentido daquilo que nós buscamos. Fala de paz, fala de esperança, fala de caridade e fala do homem sempre buscar o melhor. E é isso que a doutrina tenta, pelo menos, conduzir o homem para melhor, ou então o homem buscar o melhor que está dentro de si. E os espíritos respondem: o espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida moral representam a prática da lei de Deus, e quando compreende por antecipação a vida espiritual. Não é preciso ir do lado de lá para se compreender, já daqui já dá para se perceber o que é que nos falta, o que é que nós estamos buscando. Então, nesse contexto que nós estamos falando, o ser humano, ele é reconhecido pelo quê? Senão pelo seu comportamento diante dos outros, diante das pessoas, a vida que nós levamos. Nós percebemos que quando nós vamos ingressar numa sociedade, qualquer ela que seja, que nós temos, eles pedem a nossa qualificação. Nosso nome, nosso SIC, nosso RG, pai, mãe, filho de quem nós somos, também, como também a profissão, quanto ganhamos, muitas vezes o carro que temos, se o apartamento, a casa é de nossa propriedade, mas tem um lado que nós nos mostramos muito acima disso. Isso são os bens materiais, aquela personalidade formada aqui, aquele eu formatado para viver aqui na Terra, mas são nossas atitudes, são os nossos atos que vão definir
vão contar, vão dizer, elaborar a nossa história. E essa é a herança que nós deixamos para a família, para a sociedade, para os amigos. Como foi fulano, fulana que já passou? Qual foi a sua vida? Qual o exemplo que ele deixou? O que ele ensinou? Então aqui nós estamos tentando chegar, quando fala das qualidades que o homem que busca o melhor, ele pode ter. Então algumas delas, falamos então, que são pelas atitudes que o indivíduo pratica na sociedade em que ele vive. E essa sociedade é na família, no serviço, é no clube onde ele está, ou em qualquer lugar que ele tenha contato com pessoas que ele é visto e conhecido. E muitas vezes não conhecido também, as atitudes elas vão chamar a atenção. Então, também pelo seu respeito, pelo respeito que ele vota para as pessoas, que ele vota aos animais, que ele vota para a natureza que o cerca. Então nós percebemos que essas pessoas que têm esse carinho pela natureza, que a natureza, nós fazemos parte dela e ela é parte de nós. E a partir do momento que nós esbofeteamos a natureza, ela vai nos responder e com muito rigor, pode ter a certeza. E também um dos sentimentos que move o homem aí nesse sentido é a compaixão que ele tem e que ele dedica aos outros. O que é a compaixão se não perceber, sentir o que o outro está passando, o que o outro está sentindo, e como não também se colocar no lugar do outro. Então, pelo sacrifício também que muitas vezes ele presta às pessoas, sem nada pedir, sem nada exigir, de livre e espontânea vontade. Ele tem essa vontade dentro dele, então ele vai prestar um sacrifício, às vezes ele tira o próprio descanso, que é por direito dele, e vai cuidar de alguém que está com uma necessidade maior do que a dele. Esse é o homem que nós estamos falando, o que chama o homem que busca o melhor e que é o homem de bem. O homem de bem é o homem perfeito? Não, ainda não. É aquele que chegou no auge? Também não. Mas é aquele que já está desistindo, não tem todas as qualidades, mas já está desistindo de praticar o mal, está enveredado e disposto a seguir o caminho do bem. Ele percebe que só faz bem. E o primeiro beneficiado, sabemos, repetimos aqui, é aquele que faz o bem. Então ele vai fazer o quê? O bem pelo bem, sem esperar recompensa e às vezes também sem medir a ingratidão que ele recebe, que nós sabemos que a ingratidão é algo duro na nossa vida, ela dói na nossa vida. Mas nós percebemos que o homem, quando ele chega nesse estágio, o que importa? Ele importa o que ele fez, está bem feito, se agradou ou não, a intenção dele foi boa. E ele não é perfeito, mas é bom, ele é humano, ele é benevolente com as pessoas e ele vê em cada ser humano o seu irmão. Não importa a cor, raça, religião, credo ou qualquer outro perfil que possa, às vezes, contrariar, ele não vai ter nele um preconceito, mas ele vai ver sempre como irmão. E ele trata todos, sem exceção, com bondade e principalmente respeito. Esse é o homem que ele chama de bem e que ele ama, perdoa, consola e ampara. Como também sabemos nós, falamos nós, que nós vamos escrevendo, marcando a nossa história pelas nossas atitudes, pelos nossos atos que nós praticamos na vida, e são eles que vão dizer o que nós somos dentro de nós e o que nós estamos pretendendo e que nós representamos para as pessoas, seja para a família, para a sociedade, para os amigos, ou aqueles companheiros de jornada, de trabalho, ou também aqui na casa, por que não? E Sheila, um espírito de uma enfermeira que desencarnou num combate de 1843, na Segunda Guerra Mundial, lá em Berlim, na Alemanha, que ela era uma enfermeira e que ela cuidava, em Berlim, na Alemanha, né? E ela nos deixa um recadinho aqui.
há 3 atitudes que podem te ajudar a alcançar mais paz por dentro. A prece sincera do teu coração, a fim de estabeleceres contatos com as energias do mais alto. O trabalho no bem te permitirá higienizar a mente e te conduzirá a conquistas maiores. O amor pelos sofredores auxiliará a vencer a ti mesmo para que encontres o Pai no teu coração. Prece, trabalho e amor constituem receita exata para que a luz do teu espírito espalhe, iluminando seus passos, consequentemente os passos dos outros também. Que Deus, Jesus, espiritualidade nos abençoe, nos dê bastante força, bastante garra para nós enfrentarmos as vicissitudes da vida, para que nós possamos vencer, crescer e sempre fazer e buscar o melhor que há em nós. Obrigado. Boa tarde a todos. Jesus foi o maior professor que esteve sobre a terra, mestre dos mestres. Ele jamais perdeu uma oportunidade de passar para nós, seus irmãos mais novos, ensinamentos que nos ajudariam na nossa conduta, no nosso comportamento. E um desses ensinamentos está narrado no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 1 aos 9. Se vocês preferirem, quiserem mais facilitado, como a gente costuma brincar, mais mastigadinho, também se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração, item 8 ao 10, verdadeira pureza, mãos lavadas. Então Mateus narra que Jesus, chegando à cidade de Genezaré com seus discípulos, logo foi reconhecido pelo povo. Formou-se uma pequena multidão que vinha em busca de curas e milagres. Muitos tocaram a veste de Jesus e muitos foram curados, né? Então, mas Jesus, ele percebeu que a maioria que estava ali estava querendo a cura imediata do corpo físico. Poucos realmente estavam buscando a cura do espírito, pelo conhecimento e entendimento de suas palavras. Tem alguma semelhança com o dia de hoje? É um ponto para a gente refletir, né, João? Bom, nessa pequena multidão estavam alguns escribas e fariseus que tinham vindo de Jerusalém. E eles se escandalizaram quando eles perceberam que alguns discípulos de Jesus não estavam seguindo uma tradição secular dos judeus que pedia que as mãos deveriam ser lavadas antes de comer. Aí a gente tem que fazer uma pausa na narrativa de Mateus para explicar, ou melhor, lembrar que vocês já sabem, né? Que os fariseus, eles eram os guardiões das tradições. Esses doutores da lei tinham a responsabilidade de vigiar entre os judeus aqueles que estavam cumprindo as leis de Moisés e aqueles que não estavam. Mas não só as leis de Moisés, todas as leis judaicas e as tradições. Então cabia a eles andar pelas ruas, pelas cidades onde eles encontraram Jesus em Genezaré, entravam nas casas para realmente fiscalizar aqueles que estavam de acordo com as leis e as tradições e aqueles que não estavam. Porque as tradições são aquelas que são passadas oralmente. Nós podemos dizer que são as leis não escritas. Todo povo, toda a sociedade tem as suas tradições. E às vezes, gente, mesmo elas não estando em nenhum código, constituição, elas são cumpridas mais rigorosamente do que uma lei oficial. Então, quando os fariseus viram aquele deslize de alguns discípulos, viram uma grande oportunidade. Porque há muito tempo que o cerco em volta de Jesus estava se fechando.
Eles queriam ver se conseguia realmente colocar Jesus em contradição às tradições e às leis, porque entre os judeus, deixar de cumprir uma lei de Moisés ou uma tradição tinha severas punições. Então eles viram ali a chance. Nossa, Jesus diz ser o enviado de Deus e permite que seus discípulos não cumpram com uma das tradições para lavar as mãos para comer? Então por isso que eles perguntam de forma irônica, está no Evangelho, né? Rabi, por que seus discípulos não andam de acordo com as leis e as tradições? Por que deixam de lavar as mãos antes de comer? Essa tradição de lavar as mãos não significa que os judeus estavam preocupados com a higiene. É algo mais ritual, né, João? Tem a ver, gente, com a pureza espiritual. Para o judeu, quando você recebe um alimento, essa dádiva de Deus aos seus filhos, você tem que estar apto. Você tem que estar com o espírito limpo. Você tem que estar quite com as obrigações com Deus. Então isso foi ritualizado, simbolizado no ato de lavar as mãos. Então Jesus sabia qual era a real intenção daqueles homens. É por isso que ele responde desta forma: hipócritas, bem profetizou Isaías. Este povo me honra com os lábios e não com o coração. Em vão me adoram ensinando doutrinas que têm origem nos próprios homens. Negligenciam as leis de Deus e estão mais preocupados em guardar os mandamentos dos homens. Quem são vocês para questionar as leis de Deus, se vocês não seguem nem as regras de Deus? Como? Não respeitando os pais. Ah, mas aí vocês dizem, não, se eu estiver quite com as minhas obrigações com Deus, eu estou livre de ter que ajudar e manter meus pais. Se eu pegar esta quantia que eu tinha que ajudá-los e fizer um sacrifício direto a Deus, estou isento desta obrigação. Para cumprir uma tradição, muitas vezes vocês violam o mandamento divino, que é honrar pai e mãe. Vocês faltam com piedade filial. Também tem alguma semelhança com os dias de hoje ou é mera coincidência faltar com a piedade filial? Outro ponto que nós deveríamos refletir. Então, quais os ensinamentos que Jesus deixa nesta passagem? Porque em momento algum, gente, Jesus negligenciou a higiene, não é isso. Mas ele estava querendo nos chamar a atenção para o problema das aparências exteriores. Esconder o que realmente está dentro dos nossos corações. Então, as parábolas de Jesus, elas estão atuais. Passou 2019 anos e nós estamos lutando com as mesmas dificuldades, com os mesmos obstáculos. Como João colocou no livro, Jesus ensinou que o verdadeiro cristão é aquele que segue a lei de Deus, mas não nos rituais, não sobre o ponto de vista exterior, mas sim no ponto de vista interior. É a nossa mudança interior que fará de nós um verdadeiro cristão. Então esta passagem das mãos lavadas, ela está atual. Ela serve, gente, em todos os momentos da nossa vida. Porque eu sei, estamos vivendo momentos tumultuosos. Violência, agressões, corrupção, né? No trânsito. Quantas vezes, né? É aquela freada brusca na nossa frente, uma ultrapassagem, aquelas manobras perigosas que nós chamamos o motorista de imprudente, né? O mais popular, barbeiro, as barbeiragens no trânsito, né? Então, quando acontece essas imprudências que nós não temos culpa, é o outro,
Quantas vezes nós esquecemos aquilo que achamos que sabemos? Nós esquecemos da nossa existência atual e do nosso compromisso. Porque quando Jesus estava dialogando ali com os fariseus, ele percebeu que o povo estava prestando atenção. E como ele não perdia nenhuma oportunidade, ele deixou uma lição. Porque ele diz assim: hipócritas, não é o que entra pela boca que torna impuro, mas sim aquilo que sai da boca. Porque o que entra pela boca vai para as entranhas. O que não for útil é rejeitado por locais obscuros. Mas o que sai da boca vem do coração. E se esse coração estiver cheio de maldade, o homem torna-se impuro. Porque são desses sentimentos impuros que nasce o adultério, as más condutas, a violência, a injúria, a prostituição, o homicídio, os furtos, a blasfêmia, os falsos testemunhos. São esses sentimentos que tornam o homem impuro, e não ele deixar de lavar as mãos para comer. Então a gente esquece da nossa existência atual, a gente esquece do compromisso que nós fizemos com Jesus de limpar os nossos sentimentos impuros. Aí é a nossa queda espiritual no trânsito, viu, gente? Porque nós somos tudo barrilzinhos de pólvoras, prestes a explodir, basta uma faísca. Aquela freada na nossa frente, aquela ultrapassagem é motivo da nossa queda espiritual. E vem à tona os sentimentos do coração. A primeira vítima, a mãe do motorista. Lembramos com uma facilidade dela. E os elogios que vão ser usados aqui do coração. E ele, lógico, como é muito educado, vai retribuir também os elogios para sua mãe. A agressão moral é só o começo, né? Nós sabemos que desses pequenos acidentes de trânsito, agressões físicas e tragédias mais, vamos dizer, mais violentas ainda, né? Com sérias consequências. Está lá você dirigindo o seu carro tranquilamente, cumprindo todas as leis, e passa um em alta velocidade. Ultrapassou todos os limites. Aí você fala: que coisa feia. É por isso que a nossa sociedade está desse jeito, por pessoas que nem ele. Imagine um louco desse no trânsito. O que é que ele pode cometer? Só que você se esquece que algumas semanas atrás você fez a mesma coisa. Você ultrapassou o limite de velocidade, você furou o semáforo vermelho, mas como você é cuidadoso, primeiro você olhou para ver se não tinha perigo. Aí quando alguém te lembra das mesmas coisas que você fez, você fala assim: mas eu estava com pressa. A minha pressa tem justificativa. Eu tinha um exame importante para fazer, eu tinha uma consulta que já estava marcada há 6 meses com aquele médico, eu tinha uma reunião na empresa e lá eu não podia ser substituído por ninguém. É a mesma transgressão da lei. Só que o outro, apesar que não se justifica o mal com o outro, mas você não sabe a pressa dele. Pode ser um motivo até mais grave que o seu, mas ele não pode, você pode. No local de trabalho, com facilidade vemos o erro e defeito do companheiro de trabalho. Nossa, mas o sujeito só enrola, hein? Você já percebeu que ele fica o dia inteiro só enrolando? Ele espera dar o horário para ir embora e receber o salário no final do mês. Aí para quem que serve, vai sobrar o trabalho dele? Para mim, para você. Quando ele faz de qualquer jeito. Não tem comprometimento com a empresa e muitos outros assuntos que saem, né? E na primeira oportunidade você faz igual ou pior. Quer dizer, o erro, o defeito, incomoda no outro, quando aí nós arrumamos uma justificativa. Na política, corrupção, todo mundo sabe o que é corrupção, né? E realmente a corrupção é corrosiva, né, gente? Ela tira aquela chance das pessoas viverem com dignidade. Temos que estar atento, temos que procurar sim combater a corrupção dos nossos governantes, mas não é dessa corrupção que eu quero falar. Essa nós conhecemos e sabemos o que tem que ser feito, mas de nós, gente,
na nossa vida, nós estamos usando para nós os mesmos preceitos que nós estamos exigindo neles? Porque nós exigimos um comportamento correto do outro, e o nosso comportamento, e a nossa postura. Gente, isso é íntimo. Jesus disse que sai do coração. Será que a frase de Jesus não serve para nós? Quem são vocês para questionar o cumprimento das leis? Será que nós estamos cumprindo as leis humanas e de Deus? Será que nós estamos falando uma coisa e fazendo outra? Um exemplo, você vai no mercado, o hipermercado, porque hipermercado é mais potência, são companhias grandes, né? Aí você pega o cupom fiscal, você recebeu troco a menos, passou-se mercadoria a mais, cobraram um valor a mais, você vai reclamar, você está no direito, você foi lesado, você tem que ser restituído. E se for ao contrário? E se o troco veio a mais para você? E se passou mercadoria a menos, o valor inferior? Nós temos a mesma atitude? Eu acho que para nós não, mas tem dois grupos, um pensa assim, oba, me dei bem. E os outros têm justificativa, ele fala, mas veja só, né? Para ele, nossa, ele tem muito dinheiro, isso não vai fazer falta. Ah, mas para mim vai me ajudar tanto essa mercadoria que foi passado a menos o valor. Ou senão você fala assim, olha, isso aqui aconteceu comigo. E quando acontece ao contrário? Quantas pessoas não percebem que foi lesado? Olha, não se preocupem, viu? Porque eles não perdem esses prejuízos. De uma forma ou de outra, eles vão embutir no preço e nós vamos voltar a pagar. Gente, não importa, não foi lesado. Não teria o mesmo direito da restituição? Não importa se é o mercadinho da vila ou um hipermercado. Será que nós também não fomos corruptos? Porque eu ouvi a melhor definição de corrupção assistindo uma palestra. Ele disse, corrupção é quando o outro faz e eu não me favoreço. Porque quando eu me favoreço, eu tenho sempre uma justificativa para não ser corrupção. No meio religioso, fomos educados, a maioria de nós, para uma vez por semana seguir os rituais da nossa religião. Assim nós estamos bem com Deus e podemos continuar nossa vida normalmente. Então, cada religião tem seus dogmas, seus artigos, você vai na igreja, ouve o sermão, confessa, comunga, faz a sua doação do dízimo, vai no templo evangélico, pregação do pastor, dízimo, vai nesses cultos africanos, né? Lá um pouquinho você pode tomar um banho de descarrego, você pode conversar com a entidade. Agora os espíritas, como são mais evoluídos, a gente vai ouvir o evangelho, tomar o passe, a água fluídica. Dependendo na religião que você for, você sai, né? Você sai com o Espírito Santo, com a alma lavada, né? Você tirou todo aqueles encostos que estavam em você, você sai bem. E continua levando a sua vida normalmente. Tem aqueles que fazem isso toda semana e tem aqueles que retornam à sua igreja quando está passando mal, quando está triste, deprimido, quando está com encosto, né? Dependendo. E volta. Aqui na nossa casa espírita, né? De preferência depois do evangelho, porque para nós o mais importante é o passe e a água fluídica. Ah, evangelho me dá um sono, Liliana fica lá na frente falando aquele monte de coisa, então a gente toma o nosso passe, a água fluídica e continuamos levando a nossa vida normalmente. Tem alguma semelhança quando Jesus disse, vocês cumprem os sacrifícios com Deus, estão livres das obrigações? Então, quantas e quantas vezes nós fizemos, ouvimos isso acontecer? Na família. Aí o barrilzinho de pólvora explode mesmo, né, gente? A gente sabe, né? Como, por exemplo, a gente vai cobrar comportamentos e deveres dos nossos filhos se nós não cumprimos? Olha, eu não quero que você fale alto à mesa.
mas você diz isso para o seu filho gritando. Olha, eu não quero que você brigue com o seu irmãozinho, mas você discute com a tua esposa pelo capítulo da novela, ou com o marido por causa do jogo de futebol. Eu não quero que você minta, hein? Mentir é feio. Toca o telefone, você fala para a criança, atende. Se for a titia, fala que eu não estou. Que exemplo você está dando, né? Mas nós espíritas sabemos que ninguém tem a família perfeita, né? A nossa família na Terra é formada por desafetos, né? Por compromissos, né? Por resgates dolorosos, como nós gostamos de falar, por karmas, né? Mas, como a gente diz, é a família que eu tenho. E ai daquele que mexer com a minha família, né? Se mexer, eu respeito minha mãe, meu pai, minha avó, minha tia. Ai daquele que falar da minha mãe, dos meus filhos, eu viro um bicho. Mas, e a pobre mãe do infrator do trânsito? O respeito não foi o mesmo. Aqueles grupinhos de WhatsApp, né? O jogo de futebol no final de semana, a discussão às vezes ali tomando uma cerveja, aquele churrasco caloroso, né, no final de semana com a família, né, às vezes no momento, né, acontece que você vai lembrar que esses elogios que tem aqui de dentro, até dos parentes desencarnados. Passou a festinha, passou o jogo, passou tudo, e aí a pessoa está chateada, ou você ou outra pessoa, né? Aí a pessoa que magoou mais, que chateou mais, chega e fala assim, por que você está assim? Eu falei aquilo da boca para fora, foi sem pensar. Eu nem lembro o que eu te falei, não fica assim, eu nem sinto aquilo que eu falei. Eu falei no momento em que estava alterado, nervoso. Bom, então sobrou duas hipóteses para nós. Ou nós estamos equivocados, ou Jesus não é aquilo que eu falei no início. O maior professor que existiu na Terra. Eu fico com a hipótese que nós estamos equivocados. Porque Jesus nos disse, o que sai da boca vem do coração. Então, desculpe, não foi da boca para fora. Não foi sem pensar. Aquele sentimento está ali, sim. A única verdade que tem nisso foi no momento de nervoso. Foi no momento que eu estava alterado, porque eu te disse, é aquele barrilzinho de pólvora prestes a explodir que vai buscar lá dentro. Como que pode ser sem pensar, gente? Não precisa nem ser espírita, nem religioso. Todos nós sabemos de onde vêm os comandos para o nosso corpo. Fala, movimento, né? O cérebro. Onde é que o cérebro vai buscar informação? Aqui, gente. Coração sente. A mente reflete e o corpo executa. Então, você pensou assim. O sentimento está lá dentro? Sim. Então, da nossa boca, gente, o que sai do coração só vai sair verdades. Então é esse convite que Jesus está fazendo. Nós precisamos mudar, nós precisamos limpar. Só que a mudança não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Eu vou falar bem rapidinho, senão a Fátima vai me puxar a orelha, mas quer um exemplo bem simples? Guarda-roupa de mulher. Né? Início do casamento, 50% cada um do guarda-roupa. O casamento vai aumentando os anos e a parte do homem vai diminuindo no guarda-roupa. Até que ou você arruma um outro guarda-roupa para ele, ou você põe ele e as roupas para fora de casa, né? Aí o guarda-roupa é da mulher. Gente, guarda-roupa de mulher tem tudo lá dentro. E a gente vai pondo. Vai pôr. Chega uma hora que não dá mais. Você não consegue achar mais nada útil para você vestir aquele dia. Mais ou menos é o nosso coração. Vai ficando esses sentimentos do trânsito, do trabalho, da família, do dia a dia. Chega uma hora que o coração não tem mais condições. Você vai toda hora ter que falar para a pessoa, foi sem pensar, foi sem querer, me desculpe, porque são esses sentimentos que estão aí dentro. Então, da mesma forma que a hora que o nosso guarda-roupa não dá para achar mais nada, nós vamos ter que fazer uma faxina. Aí você começa a tirar, né?
Você começa a falar, nossa, nem lembrava mais que tinha essa roupa. É aquele pensamento que você fala, eu nem sinto aquilo, nem sei o que pensei. Nossa, aí você vai fazer 2 sacolas para trazer aqui para a Fátima na assistência social. Numa sacola, realmente é aquilo que você não quer mais. Está ultrapassado, velho, rasgado, não serve. Aí tem outras peças que você tem apego. Você fala, ai, mas eu gosto tanto disso, eu acho que se eu fizer um regime eu entro dentro. Se eu levar para uma costureira, ela vai reformar. Então você põe numa sacola, mas não leva para o centro ainda. É mais ou menos quando a gente começa a nossa reforma. Você falou, ofendeu, magoou, ficou triste, ficou chateado, aí você fala, eu não vou mais fazer isso. Então tem alguns sentimentos que realmente machuca tanto que nunca mais você vai ter aquela atitude. Então é aquela sacola que você já levou para assistência social. Mas às vezes a gente dá aquela caída, né? Aquela escorregada, você fala, nossa, sem querer eu falei e fiz de novo. É a sacola que está guardada em casa ainda. Daquelas coisas que você não desapegou, que você ainda acha que dá para ser aproveitado, que você gosta. Enquanto não levar para assistência social, vai continuar repetindo. É mais ou menos o nosso coração, gente. Então, para a gente colocar roupa nova, bonita, as coisas atuais dentro do guarda-roupa, tem que tirar tudo. Aquelas coisas velhas que não servem mais ou menos o nosso coração. Se nós queremos, diante da atitude no trânsito, no trabalho, na família, com as pessoas que nós amamos, ter atitudes diferentes, temos que fornecer esses sentimentos para o nosso coração, colocar esses sentimentos que é a informação que o cérebro vai buscar. Então é nossa mudança de atitude e comportamento. Vai acontecer ainda da gente errar sim, que é exatamente aquela sacola que nós deixamos ali parar. Mas é um trabalho para começar hoje. Não é fácil, mas a gente tem que tentar. Porque Chico já nos dizia, o cuidado com as palavras, gente, não é boa educação ou mera formalidade. Tem fins preventivos, quase terapêuticos. Palavras negativas, atos violentos e pensamentos negativos, eles corroem as energias espirituais boas, que nem a poluição, gente, corrói o ar que nós respiramos. E só para a gente encerrar, o Chico estava muito atrasado para ir trabalhar. E ele, apressado, quando ele viu a vizinha estava no portão e ele lembrou, puxa vida, na noite anterior passei uma receita, do Dr. Bezerra, ela não entendeu a receita. Eu estava atendendo muitas pessoas, eu prometi para ela que hoje de manhã eu passava na casa dela e explicava, mas estou tão atrasado, eu vou só falar bom dia. Falou para ela, bom dia, depois eu passo aí. E acelerou o passo. A mulher ficou com aquela receita na mão, preocupada, o semblante dela já mudou, mas ele não deu 10 passos, o Emmanuel falou, para Chico, 5 minutos para você não vai fazer diferença, mas para ela vai ser tão importante. O Chico voltou, esclareceu todas as dúvidas, o semblante da mulher mudou. A hora que terminou, ela falou assim, Chico, mas você é um homem de Deus mesmo? Que Jesus proteja o teu dia, vá com Deus, Chico. E o Chico acelerou o passo de novo, Aí o Emmanuel falou, para. Ah não, Emmanuel, de novo não. Eu não fiz nada de errado agora. Calma, Chico. Eu só quero que você olhe para trás. Olhe em direção à boca da mulher. Quando ela te disse, vá com Deus, saíam uns fluidos brancos, bem leves. A hora que envolveu o Chico, trouxe uma energia, um bem-estar para ele. Aí Emmanuel falou, tá vendo? Se em vez de vá com Deus, as suas atitudes não fossem corretas, ela falasse vá com o diabo, desta boca teria saído cinzas, cisco ou coisas piores. Uma boa tarde a todos.